Para desvendar esta história bizarra, foram necessários longos 25 anos. A história de hoje é sobre uma estudante de universidade americana que abandonou a festa de universidade e desapareceu sem deixar rastro. Desde o primeiro dia, a polícia tinha um suspeito, mas eles não conseguiam provar a sua culpa. E somente passado várias décadas, um autor de um podcast contou sobre os pormenores bizarros relacionados com este caso. Ele chamou a atenção de milhões de pessoas e obrigou a polícia a começar a investigação. Kristen Smart nasceu em 20 de fevereiro de 1977 na cidade alemã chamada Augsburg, mas quando ainda era criança, mudou-se com os pais e os seus irmãos para os Estados Unidos da América. A família passou a viver na cidade chamada Stockton, estado de Califórnia. Os pais dela eram professores e davam aulas aos filhos de militares americanos. Depois de terminar a escola básica, em 1996, a Kristen ingressou na Universidade Politécnica de Califórnia. No seu tempo livre, ela trabalhava como nadadora salvadora na piscina que ficava no território da universidade. No dia 25 de maio do mesmo ano, iria decorrer uma grande festa na chamada Casa de Fraternidade dos Estudantes para comemorar o aniversário de um dos estudantes. Kristen planeava ir a essa festa, mas os seus amigos não alinharam nos seus planos, e mesmo assim, ela foi à festa sozinha. Essa festa decorreu no estilo típico de estudantes americanos. Um grande grupo de estudantes consumia álcool, ouvia música e passava bem o tempo. Nessa noite, a Kristen exagerou com o álcool e, quando começou a sentir-se mal, resolveu voltar ao dormitório da universidade, por volta das 2 horas da noite. Contudo, ela já não era capaz de andar sozinha. 2 outros estudantes, o Cheryl Anderson e o Tim Davis, repararam nela na rua e resolveram fazer-lhe companhia até o dormitório. Eles dois também estiveram presentes na festa dos estudantes. E passado algum tempo, um outro estudante juntou-se a eles, o Paulo Flores. Ele sugeriu acompanhar a Kristen até o dormitório dela, pois ele era quem vivia mais perto do mesmo. Cheryl e Tim, que tinham de ir para o lado oposto do dormitório, despediram-se deles e foram-se embora, deixando a Kristen e o Paulo sozinhos. Desde aí, nunca mais ninguém viu a Kristen. No início, não deram grande importância ao seu desaparecimento. A rapariga que partilhava o mesmo quarto com a Kristen, Margarita Campos, foi a primeira quem ficou preocupada. Ela estava convencida de que a sua amiga ia voltar depois da festa, mas isso não aconteceu. O facto de que todas as coisas da Kristen, incluindo até o passaporte, a carteira e o cartão bancário, tenham ficado no quarto, causava ainda mais suspeitas. Isso significava que ela não podia simplesmente ter ido embora para longe sem avisar ninguém. A Margarita falou com a polícia da universidade apenas 2 dias depois da Kristen ter desaparecido, pois ela acreditava até o último momento que estava tudo bem com a Kristen e que ela iria regressar. Infelizmente, a polícia da universidade não levou a declaração a sério, pois o seu desaparecimento aconteceu mesmo antes do fim de semana, depois do qual seguia um feriado, e a polícia local concluiu que ela simplesmente resolveu ir passar uns dias à casa dos pais. O facto dela ter deixado os documentos e outras coisas importantes na faculdade, ninguém achou estranho. Outro pormenor que era preciso ter em conta era que a faculdade da Kristen ficava a 7 horas de caminho da casa dos pais. Era uma distância demasiado extensa para ela decidir percorrer de repente à meia da noite, sem dinheiro e sem documentos. Passado alguns dias, os polícias locais resolveram finalmente fazer o seu trabalho
e ligaram para os pais da rapariga desaparecida. A mãe da Kristen informou que a filha já não vinha a casa há muito tempo e que não ligou nos últimos dias. Essa chamada deixou a mãe preocupada e os pais foram à esquadra da polícia. E até a polícia da cidade deles, por alguma razão, não tinha muita vontade de abrir uma investigação. Eles disseram que desde o desaparecimento da Kristen não passou assim tanto tempo e que se calhar ela está a passar tempo com amigos. Desta forma, somente passado 4 dias depois do seu desaparecimento, começaram as buscas. No início, a rapariga foi procurada pelos voluntários. Contudo, as suas buscas não levaram a resultados nenhuns. Em primeiro lugar, a polícia interrogou o Paulo Flores, que se voluntariou para acompanhar a Kristen até o dormitório e devia ter sido o último quem a viu. Ele contou aos detetives que ele e a Kristen chegaram até o dormitório, despediram-se e ela foi até o quarto sozinha. Depois disso, segundo a sua versão do acontecido, ele foi dormir para casa. Mas na sua história rapidamente encontraram inconsistências. Os vizinhos do dormitório do Paulo confirmaram que viram-no a tomar um banho por volta das 5 da manhã. Como isso era possível, se segundo o Paulo, ele e a Kristen despediram-se à volta das 2 da noite? Para além disso, o jovem tinha uma nódoa negra debaixo do olho e arranhões nos joelhos. 3 diferentes pessoas fizeram interrogatórios para perceber como é que ele ganhou todas aquelas lesões, e ele contou 3 histórias diferentes. Paulo Flores era muito suspeito, mas não haviam nenhumas evidências diretas contra ele que provassem o seu envolvimento no caso. Do momento do desaparecimento da Kristen, passou um mês. A polícia alargou a zona de buscas até a sua cidade natal. Lá, os jornalistas tornaram esse caso polémico ao compararem e acharem parecido com o enredo da série Twin Peaks, muito popular naqueles tempos. Nas notícias, até falaram sobre uns médiuns que desvendaram o caso. Segundo a versão deles, a rapariga foi assassinada por 2 homens no território da faculdade. Depois disso, levaram-na até um penhasco e jogaram na água. Obviamente que essa informação não ajudou em nada a polícia. Passado um ano do desaparecimento da Kristen, os seus pais abriram um processo contra o Flores, culpando-o no envolvimento do desaparecimento da sua filha. Em 1997, o Paulo testemunhou sob juramento, mas entre todas as perguntas que lhe foram colocadas, ele só respondeu a uma. Foi quando pediram-lhe para dizer o seu nome. Nas outras perguntas, ele referia-se à 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que permite ao culpado não testemunhar contra ele próprio. Depois disso, foram os pais do Paulo que abriram um processo contra a família da Kristen, culpando-os de terem causado danos morais. Contudo, os 2 processos não levaram a resultado nenhum. A polícia não tinha evidências para responsabilizar o Paulo. No dia 25 de maio de 2002, passado 6 anos depois do desaparecimento da Kristen, as autoridades a declararam oficialmente como falecida. Durante todo esse tempo, eles não conseguiram se aproximar nem um pouco da resolução do caso. E assim continuou até 2018, até que um morador da Califórnia, chamado Chris Lambert, resolveu lançar uma série de podcasts dedicados a vários crimes que aconteceram. No momento do desaparecimento da Kristen, ele tinha apenas 8 anos e ele lembrava-se bem dessa história bizarra que passava nas notícias. Passado 22 anos, ele resolveu realizar a sua própria investigação e foi impressionado com a maneira desleixada que a polícia trabalhou durante todo esse tempo. Em primeiro lugar, o Chris queria falar com todas as testemunhas daquele acontecimento. Dos alunos da faculdade, ele descobriu que o Paulo Flores
tinha uma má reputação. Muitas vezes ele tentava assediar outras estudantes, mas nunca ninguém chegou a fazer uma queixa oficial. A seguir, o Chris analisou os atos da polícia e chegou à conclusão que a mesma cometeu imensos erros graves. Os detetives apareceram na casa do Ruben Flores, que é o pai do Paul Flores, somente 2 meses após o desaparecimento da rapariga. E tendo em conta que o Paul vivia lá, a polícia devia ter inspecionado logo a casa. Mas quando a polícia acabou por vir para revistar a casa, a revisão foi feita de uma maneira muito desleixada. Os detetives não trouxeram os criminologistas nem cães de serviço especializados para detectar o cheiro de corpos em decomposição. E por causa disso, a revisão foi basicamente inútil. Os detetives não revistaram também os 2 automóveis da família Flores, num dos quais o Paulo podia ter levado a Kristen do território do campus até a casa do pai. Passados uns meses depois da visita da polícia, um dos automóveis foi vendido e o outro foi supostamente furtado. Na casa da mãe do Paulo, os polícias nem sequer apareceram, enquanto que, como mais tarde se descobriu, era exatamente no território dessa casa que se encontrava uma das principais evidências. Chris Lambert descobriu que, passado 4 meses depois do desaparecimento da Kristen, uma mulher chamada Mary Lassiter arrendou a casa da mãe do Paul e num dos quartos ela encontrou um brinco que parecia ser um dos detalhes do colar que a Kristen tinha na noite em que desapareceu. Esse colar estava também nas fotografias dos pósteres espalhados pela cidade. Mary reparou nessas presenças e levou o brinco à polícia. E o mais impressionante foi que a polícia inicialmente recusou-se a aceitar essa evidência e relacioná-la com o caso, e o mais estranho de tudo foi que mais tarde chegou a perdê-la. Mas aquilo que o Chris descobriu depois chocou-o ainda mais. O jardim das traseiras da casa da mãe do Paul esteve sempre coberto de betão, mas brevemente depois do desaparecimento da Kristen, numa das partes do jardim, o betão foi retirado e foi substituído por um canteiro de flores. Isso era muito suspeito, mas o que ele descobriu a seguir é ainda mais interessante. Mary Lassiter, que arrendou essa casa, contou ao Chris um detalhe bastante bizarro. Nos primeiros tempos depois de ser mudado, todos os dias, às 4h20 da manhã e às 4h20 da tarde, ela ouvia um som que lhe lembrava um som de alarme dos relógios de pulso que vinha exatamente da zona onde estava o canteiro de flores. Passado algum tempo, ela deixou de ouvir o som, ou acabou a pilha, ou então o relógio foi movido para o outro lado. Chris encontrou-se com a mãe da Kristen para lhe contar sobre isso. Ao ouvir a história sobre o alarme, a mulher perdeu o dom da fala por causa do choque que levou, e durante vários minutos não conseguia pronunciar nenhuma palavra. Depois, ela acabou por contar que a Kristen colocava sempre o alarme para as 4h20 da manhã, pois às 5 ela tinha de estar no trabalho na piscina da universidade. Quando no ano de 2019 o podcast do Lambert estreou, este foi ouvido por 6 milhões de pessoas. A sociedade estava chocada que a polícia durante todo esse tempo não fez absolutamente nada e deixou que o assassino vivesse em liberdade. As novas pistas que o Chris descobriu somente reforçaram a inquietude das pessoas. Como resultado, os polícias resolveram investigar o caso outra vez. E desta vez, passado mais de 20 anos, eles fizeram o seu trabalho como deve ser. Eles revistaram 4 locais, incluindo a casa do Paulo Flores. No início, os polícias somente informaram que eles conseguiram encontrar evidências úteis para a investigação, sem mencionarem quais eram essas evidências. No dia 29 de janeiro de 2020, o órgão de aplicação de leis reteve os automóveis do Paulo em forma de evidência.
Mais tarde, ficou-se a saber que eles finalmente cavaram os jardins das traseiras da casa da mãe do Paulo, mas não encontraram lá o corpo. Contudo, os polícias asseguraram que conseguiram encontrar provas de que debaixo do canteiro de flores haviam realmente sinais de corpo humano em decomposição. No dia 11 de fevereiro de 2021, surgiu a notícia sobre a detenção do Flores, mas a razão dessa detenção não era o desaparecimento da Kristen, mas sim a posse da arma não registada. No dia 12 de março, o juiz emitiu um mandato para revistar a casa do pai do Paulo. No dia 13 de abril, o pai e o filho foram detidos, desta vez em conexão com o caso do desaparecimento da Kristen. O juiz acusou o Paulo no assassinato da Kristen e o seu pai foi culpado como sendo o cúmplice. Segundo a versão da investigação, quando o Paulo e a Kristen ficaram sozinhos, o jovem começou a assediar a Kristen, mas ela deu-lhe para trás, e isso explica a existência de nódoas negras e arranhões no corpo do Paulo. No momento do conflito, o Paulo provavelmente matou a Kristen, colocou-a no carro e levou para casa. Depois, ele, com a ajuda do pai, enterrou o corpo da Kristen nas traseiras da casa da mãe e mudaram o sítio, fazendo-o passar por canteiro de flores. Passado algum tempo, eles resolveram desenterrar os restos e mudá-los para um outro local desconhecido. O pai e o filho não assumiram a culpa e o processo tribunal até agora ainda não foi resolvido. Contudo, com tantos factos e evidências, eles dificilmente vão conseguir fugir ao castigo, mesmo que a justiça se tenha demorado longos 25 anos. Os pais da Kristen fizeram uma declaração pública e agradeceram ao Chris Lambert e as milhões de pessoas não indiferentes ao caso da Kristen, por terem conseguido em conjunto descobrir a verdade. Agora, só resta esperar quando o processo tribunal vai acabar e os criminosos vão receber o castigo que merecem.